Olá, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um Da Esquiva ao Toque, o programa que traz sempre algum tema diferenciado para os esgrimistas do Brasil. O tema desse mês, na verdade, os temas são o doping e também a manipulação de resultados, que se a gente pensar bem, né, tem muita coisa a ver um com o outro, já que são, na verdade, formas de a gente burlar a regra, e a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Um pouquinho mais sobre isso. Eu recebo para essa participação no programa o Dr. Paulo Schmidt, especialista, um dos maiores especialistas em direito desportivo do Brasil. Tudo bom, doutor Paulo? Tudo bem, Nelson? Um grande abraço aí, uma honra poder participar dessa rápida intervenção aqui sobre integridade, né? Que no geral, manipulações, fraudes, dopagem. Muito Legal. obrigado pelo convite. Isso aí. Dr. Fernando Solera, igualmente uma das maiores autoridades em doping no esporte, ele que trabalha diretamente com a Confederação Brasileira de Futebol e vai emprestar um pouquinho aí do seu conhecimento nesse programa. Tudo bom, doutor? Muito obrigado, Nelson. Muito prazer em ouvi-lo. Comunidade da Esgrima, vai ser espetacular a gente poder levar um pouquinho da atividade antidopagem e dos cuidados antidopagem que vocês devem ter. Muito obrigado pela participação. Ao meu lado, o presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, Ricardo Machado. Obrigado, presidente, pela presença. Obrigado, Nelson. Muito obrigado, os amigos, Dr. Paulo Schmidt, Dr. Fernando Solera, grandes autoridades nas suas áreas. Muito obrigado por terem aceito o convite da Confederação. Tenho certeza que esses momentos com você será de grande qualidade e ilustrar a nossa comunidade aí com assuntos que são de relevância absoluta para o esporte. Sejam bem-vindos e vamos adiante. Vamos dar o pontapé inicial aqui com o doutor Fernando Solera, né? Porque a gente sabe bem a relação do doping. O doping, claro, é a utilização de uma substância proibida, mas a questão do exame antidoping, né? Por que ele existe, o exame antidoping? Na verdade, o que ele traz de benefícios para o esporte, doutor Fernando? Pois não, Nelson. Olha só que interessante. Para que existe o exame antidoping? Essa pergunta, nas palestras que eu estou acostumado a dar junto com o Dr. Paulo Schmidt, é uma pergunta que sempre nos fazem. Para que existe o exame antidoping? Bom, por três motivos simples e que um atleta e os acompanhantes do atleta e as pessoas que estão nos assistindo vão entender perfeitamente. A igualdade na competição, a saúde e a ética. É um tripé de sustentação: igualdade, saúde e ética. Saúde do atleta e ética. Vamos combinar, quando a gente está participando de uma competição, o princípio básico dessa competição sempre será a ética. Perfeito. E aí entra no tema, como a gente disse lá atrás, são intimamente ligados, porque a manipulação de competições que hoje a gente fala tanto, né? Está sendo tão falado hoje. Lamentavelmente, a gente está falando disso, né? Porque até um caso curioso, há 10 anos, não, 20 anos quase atrás, eu era repórter, né, cobria STJD, né, doutor Paulo? E a gente estava falando desse tema, lembra? E agora a gente volta a falar desse tema com tanta força no esporte brasileiro. E essa manipulação de competições, doutor Paulo, queria que o senhor falasse um pouquinho do quanto isso é ruim para o esporte. Bem, manipulação de competição consiste em retirar o que tem de mais importante, o DNA do esporte, né? Que é a imprevisibilidade das ações, dos resultados, de situações relacionadas às competições, às partidas, às provas, às lutas, enfim, a todas as modalidades esportivas. Já não tem mais uma preferência por região do mundo ou por modalidade. Lamentavelmente, como você diz, Nelson, a gente fala disso há muito tempo. Eu comecei nessa área lá nos idos de 2015, 2016, a gente teve alguns treinamentos da Interpol para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, e
E naquela época eu consegui alguns relatórios da FIFA sobre manipulações do Brasil, e de lá para cá esse assunto se tornou recorrente, o número de casos só aumentou no mundo, e infelizmente o Brasil no ano passado alcançou o primeiro lugar, vergonhoso, em número de casos comprovados, 152 casos. O alerta é geral, né? No movimento olímpico eu faço parte da coordenação da divisão de prevenção e combate à manipulação de competições. O movimento olímpico também está em estado de alerta, porque houve um aumento de mais de 200% entre 2019 até 2022, e agora para 2023 não vai ser muito diferente, em número de casos em modalidades fora do mundo do futebol. O futebol encabeçou o primeiro lugar em 2022, como eu disse, com 152 casos, e o restante das outras modalidades vem crescendo exponencialmente no mundo todo. Então, é estado de alerta geral. Presidente Machado, uma pergunta para os nossos convidados. Olha, eu estava aqui pensando no que o Dr. Paulo fala, eu me recordo do tempo que eu era jovem, atleta jovem, e havia, pelo menos na esgrima, uma troca de resultados no mundo europeu, especificamente com relação à arbitragem. E nós tivemos aqui um dirigente muito importante, que foi presidente da Confederação, presidente Arthur Kramer, que na época ele era responsável na Federação Internacional por controle da arbitragem, e foram punidos vários árbitros. Eu estou falando coisa de 30, 40 anos atrás. Já naquela época havia troca de resultados através dos árbitros. Não havia, obviamente, vídeo-arbitragem, não havia televisionamento, não havia YouTube, não havia nada disso. Então, ficava circunscrito ao espaço físico da competição, que era mais fácil de se fazer a fraude, né? Então, há 30, 40 anos atrás, isso já foi identificado no nosso esporte e, graças a Deus, melhorou bastante. Bem, e com relação ao doping, doutor Solera, eu também queria fazer um comentário, porque o nosso esporte, ele não é um esporte que atraia o doping, digamos, intencional, né? Até acontece, é bastante raro, mas até acontece em nível internacional, o descuidado, aquele que toma uma medicação que não poderia tomar, enfim. Porque o nosso esporte ele tem tantas valências físicas diferenciadas, né, que se eu tomar um anabolizante, eu vou me prejudicar, né? Eu não vou me beneficiar. Se eu usar uma droga como uma maconha, eu vou me prejudicar, eu não vou me beneficiar, não vou ficar mais calmo para... Enfim, essas coisas todas, elas acontecem no nosso esporte de evitar um pouco que o doping se aproxime. Mas vários casos nós já identificamos de descuido. Então, doutor Solera, quais seriam assim as suas recomendações para esses atletas que vira e mexe, caem no exame de antidoping e depois resta chorar, né? Porque foram descuidados? Presidente Ricardo, o senhor tem uma visão bastante ampla da situação. Olha só, o senhor está querendo dizer, mais ou menos, a questão do doping voluntário e a questão do doping involuntário. Isso. Nas confederações que nós temos, os departamentos de integridade, nós realmente pouco nos preocupamos com o doping voluntário. Porque o doping voluntário, senhores que estão nos ouvindo, é uma questão pessoal. Eu quero usar uma substância para burlar a competição. Não há nada que tire isso da sua cabeça. Agora, o doping involuntário depende de nós, depende da Confederação Brasileira de Esgrima, depende de todos aqueles que querem educar os seus atletas, das equipes para quais esses atletas disputam e defendem. Então, o que nós estamos hoje iniciando na Confederação Brasileira de Esgrima é uma semente que está sendo plantada da questão educacional, porque quando a gente educa um atleta, a gente fala, por exemplo, que um colírio muito conhecido por todos, chamado Lágrima Plus, é proibido. Mas espera lá, esse colírio é doping? Não, não é doping, pelo amor de Deus. Este colírio tem na sua composição uma substância que é proibida.
Então, não é que este colírio se configure doping, mas o atleta que utilizá-lo em competição poderá responder por uma violação à regra antidopagem. E assim tem uma série de outras substâncias que estão dentro de alguns medicamentos. Então, é função nossa, é função da confederação, e a confederação já enxergou isso através do presidente, e nós estamos começando a desenvolver um processo educacional para os nossos atletas. Eu acho que é por aí o caminho. De acordo. A educação é básico, né, doutor? Exato. Eu gostaria de aproveitar e questionar também aí para o nosso doutor Paulo. Digamos, é um tema que a gente vem tratando com muita intensidade, essa manipulação de resultado. A gente não tinha essa nomenclatura antigamente, a gente falava em fraude, juiz ladrão e outras coisas, né? Mas a manipulação de resultado, ela congrega praticamente todos esses temas. Como é que a gente consegue identificar isso, doutor Paulo? Como é que a gente faz? Quais são os indícios que poderiam haver de manipulação hoje em dia com esses meios eletrônicos tão sofisticados? Não deve ser uma coisa fácil, né? Presidente, acho que vale a pena a gente mencionar como a gente vem atuando e o que a gente pretende fazer na Confederação Brasileira de Esgrima, como o Dr. Solera falou. O processo educacional é a base do nosso trabalho, porque tem muitas coisas que estão fora de nossas mãos, né? Mas uma coisa que está muito presente nas nossas atividades e que eu acho que a esgrima vai implementar e a gente vai trabalhar para isso é o que no mundo da dopagem, muito próximo dos problemas relacionados à manipulação, educar antes para não precisar punir depois. Então, a ideia é trabalhar que esses temas possam chegar àqueles que nos assistem e aos atletas e a todos que estão envolvidos na esgrima de forma direta ou indiretamente, essas informações cheguem antes dos criminosos, né? No mundo da dopagem, o Dr. Solera nos ensina, e as normas internacionais assim prevêem, como as normas nacionais, é que é preciso falar de doping e antidoping antes de um atleta fazer um controle. Ele precisa ter essas informações antes dele se submeter a um controle de dopagem. E no mundo das manipulações, da mesma forma, a gente precisa chegar com informações para os atletas. Os atletas hoje, a gente precisa trabalhar para proteger o atleta honesto. Eu sei que a gente está num momento de crise no futebol brasileiro relacionados às manipulações, mas isso não nos impede, muito pelo contrário, nos obriga a trabalhar esse tema em outras modalidades. A esgrima precisa ser protegida. E os atletas da esgrima precisam também ser informados e protegidos. O atleta honesto tem que saber que desse jogo, desse tipo de aposta, ele só sai preso, punido esportivamente, ameaçado ou até morto. Então, não é uma coisa que a gente possa falar 5 meias palavras. Existem formas de identificar os casos de manipulação, existem relatórios de empresas especializadas, relatórios de integridade, conseguem identificar com relativo grau de certeza se uma luta, uma partida, uma prova, ela foi manipulada. Existem motivações diferentes, pode ser relacionado. Hoje, o que nos preocupa muito é o mercado das apostas esportivas, que, aliás, foi regulado no Brasil no dia 24 de julho, agora, portanto, muito próximo, e tem várias leis sendo editadas e normas para tentar minimizar o impacto das manipulações. Então, a gente consegue identificar, mas a gente precisa educar. Sobretudo, as pessoas precisam ser informadas do que se trata esse tema, assim como da dopagem. Então, o nosso trabalho é extenso, mas a gente vai trabalhar em cartilhas, a gente vai trabalhar em palestras, a gente vai trabalhar em cursos, a gente vai fazer muita coisa ainda para tentar não eliminar. Essas questões não são muito simples, né, de eliminar ou de pura e simplesmente deixar de existir no mundo do esporte. Mas é preciso ter um conjunto de programas, ações, atividades para dirimir, minimizar, como eu disse, o impacto no esporte, inclusive na esgrima. Antes de passar a pergunta de um atleta
para o doutor Solera, só colocar uma coisa também que o doutor Paulo falou, em relação a ninguém vai descobrir, né? O fulano de tal chegou no meu ouvido e falou, ninguém vai descobrir, não vai descobrir como? Vai descobrir porque existe investigação pesada, existe observação que você nem imagina em todos os eventos, no futebol hoje, em todos os eventos de futebol, e está se expandindo para o meio olímpico, então vai ser descoberto. Está aí o que aconteceu no futebol. Então, não ache... Agora, vamos lá, doutor. Alguém chega no meu ouvido e fala, eu sou atleta, e aí enfim, pode ser um jogo mais difícil, e aí ele chega para mim e me oferece uma quantia determinada para perder aquele jogo de forma proposital. Eu não tenho muitas aspirações e resolvo aceitar esse dinheiro, né? Ou não quero aceitar esse dinheiro e quero denunciar. O que eu faço? Quando acontece isso, por exemplo, qual é a primeira atitude que o atleta tem que tomar? Eu espero que o atleta tome a atitude de consultar a sua consciência e denunciar. Como é que ele faz isso? A Como é que ele Confederação faz? Brasileira de Esgrima, a Confederação Brasileira de Esgrima, por exemplo, tem um canal de denúncias, inclusive terceirizado, inclusive não é da diretoria ou da confederação, é um canal de denúncias que se utiliza legal ética, que é uma empresa que recebe denúncias anônimas, garante confidencialidade e encaminha para providências. A Confederação de Esgrima tem um conselho, comitê de ética, existe no movimento olímpico, como eu disse, o nosso Comitê de Defesa do Jogo Limpo e também o canal do COB, assim como o canal do Comitê Olímpico Internacional. Foi muito bem colocado por você, Nelson. Nós vamos conseguir identificar os casos. Existem plataformas internacionais onde tem envolvimento da Interpol, da Polícia Federal, da Polícia Militar, das polícias civis nos estados, que estão integradas hoje nesse tema de fraudes, e eu não descarto nem a dopagem, nem manipulações, quando eu falo de fraudes em geral, em que em algum momento isso vai ser identificado. Tem a forma de denunciar pelos canais e não precisa estar vinculado a apostas esportivas, pode ser, como você mesmo disse, existem várias questões relacionadas a manipulações que podem ter propósitos financeiros relacionados ao mercado de apostas, financeiros não relacionados ao mercado de apostas ou meramente esportivos. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas não sabem, ou acho que podem fazer ainda, é jogar com muito jeitinho brasileiro, tinha muito disso, colocar o regulamento embaixo do braço e achar que pode fazer isso. Perder para escolher adversário. Isso o Comitê Olímpico Internacional não admite mais. Está dentro de fraude, está dentro do escopo de manipulação. Escolher adversário perdendo seus embates, as suas participações esportivas. Então, tem muito para se fazer, mas a gente está bastante aparelhado, estruturado para tentar identificar os casos. Pergunta de atleta para você, doutor Fernando. Olá, tudo bem? Eu me chamo Matheus Becker, eu jogo sabre na esgrima e a minha pergunta em relação ao doping é que ferramentas, né, nós atletas e os médicos conseguem usar para conseguirmos nos manter informados e orientados em relação aos tipos de medicamento que a gente pode tomar ou não para um tratamento de saúde, para uma recuperação de lesão, e assim a gente não tem que se preocupar em, sem querer, acabar caindo no teste. É isso, obrigado. Bom, muito boa pergunta, espetacular visão do nosso atleta. Olha só, existem mecanismos que a gente orienta os atletas. O atleta tem que ser, antes de mais nada, curioso. Ele tem que ser do mesmo jeito, eu costumo dizer sempre assim, do mesmo jeito que o atleta tem que conhecer as regras do jogo, ele tem que saber o que ele pode e o que ele não pode fazer numa disputa de esgrima, ele tem que conhecer alguma coisa de regra antidopagem. Então, ele pode consultar a lista. Isso é muito importante. Nós temos, por exemplo, se o atleta domina o inglês, eu vou passar se o atleta aí quiser escrever, se ele domina o inglês... A gente vai colocar na tela, inclusive. Perfeito. Ele pode entrar no www.wada-ama.org e ali ele vai achar a lista proibida. Ou, se ele preferir, nós temos aqui
www.abcd.gov.br, que aqui a Autoridade de Controle Antidopagem do nosso país, a ABCD, né? A NADO brasileira. Nesses 2 endereços eletrônicos que eu dei, existe ali a lista proibida. Agora, quando um atleta abre uma lista proibida, ele vai ver que ela é subdividida em grupos farmacológicos. Então, às vezes, fica um pouco mais difícil para que ele possa estar consultando um medicamento especificamente, por exemplo. Então, eu aconselho que ele faça uma consulta direta para nós, do Departamento de Integridade, onde a gente tem à disposição dos atletas e das pessoas envolvidas na esgrima um número de telefone que vai ser colocado na tela aqui também, e o atleta pergunta, manda foto de WhatsApp, muito curioso, viu, Nelson? Os atletas mandam foto, doutor, isso aqui posso usar? E eu prometo, eu garanto, eu me compromisso que a gente vai responder caso a caso. Desta forma, parece de uma maneira até muito rudimentar. Poxa, mas é caso a caso? Sim. É melhor que cada atleta nos pergunte diretamente ao Dr. Paulo Schmidt ou a mim alguma questão relacionada a esse assunto tão importante, integridade, né? Na minha área, evidentemente, eu sou médico, pode fazer qualquer tipo de questionamento da área médica, medicamento, doping, drogas, etc. É um caminho bem fácil de ser tomado e depois que vira hábito, Nelson, todo mundo telefona, todo mundo manda mensagem e fica bastante... E essas respostas são todas escritas, porque fica ali registrado que foi feita uma pergunta técnica, respondido tecnicamente. Então, ele tem a quem recorrer. Por exemplo, tem uma dor de Sim, cabeça agora. Ele tem uma dor de cabeça agora, ele tem a recorrer. Ele recorre à Confederação Brasileira de Esgrima, que vai dar todo o suporte para ele. Tá, ok. Doutor Paulo, já temos inclusive um código sobre prevenção de manipulação de competições, né, no COB, não é isso? Sim, nós criamos em 2021 o Código de Prevenção e Combate, enfrentamento e manipulação de competições, que é uma adaptação que eu fiz do Código do Movimento Olímpico. A FIFA tem, no futebol tem um código disciplinar da FIFA, que tem alguns dispositivos relacionados à manipulação, mas o Movimento Olímpico é mais preocupado e previdente com isso, que criou um código só sobre esse tema. Então, lá você tem as definições das diversas questões relacionadas a manipulações, as penas previstas, as estruturas que tem parte processual, parte material, enfim, nós temos um instrumento disciplinar específico sobre prevenção e combate à manipulação de competições no Brasil e no movimento olímpico. Perfeito. Presidente Machado, eu estou com 5 minutinhos aí para a gente encerrar esse bloco. Quer fazer uma colocação? Paulo, essa manipulação que a gente está tratando, o COB se envolveu de uma maneira muito forte, né? Pelo que eu tenho acompanhado lá nas nossas reuniões, o assunto é frequente. Nos demais esportes, como é que nos esportes olímpicos, como é que isso tem sido visto? Está havendo identificar algum caso? O esporte olímpico já é vítima disso? Já é sim, a gente tem uma investigação em andamento na modalidade de voleibol, não é segredo, inclusive o ministro Flávio Dino anunciou isso, tem notícias disso, e tem uma investigação em andamento. As modalidades estão sendo cobradas pelo comitê para termo de adesão, né, à política e ao código, e vamos precisar todos, nas organizações esportivas, trabalhar em conjunto para identificar número de casos específicos para encaminhar para a responsabilização. Então, o que nós estamos fazendo aqui na esgrima, que é falar sobre o tema do ponto de vista educacional, nós também estamos falando em outras modalidades. O COB tem em todos os cursos, né, Machado? Você deve ter visto aí o Instituto, o IOB fazendo, colocando o tema dentro da sua grade, e várias ações com o time Brasil, todas as seleções estão
estão orientadas sobre essa temática, assim como dopagem, assim como abuso e assédio, assim como racismo. preconceito, racismo. Então, Isso. são temas de integridade que estão na nossa pauta. E É. a esgrima nós vamos trabalhar todos esses temas. Não, nós estamos lá, nós aderimos ao programa do Esporte Seguro, estamos, nossos atletas, todos eles, para competir de forma internacional, precisam fazer os cursos do Comitê Olímpico, a gente exige que eles façam, e eles estão tendo uma aceitação muito boa, porque os cursos são muito bem feitos, né? E a manipulação de resultado e o doping estão dentro desse sistema, né? A gente vê aí, lógico que manipulação parece ser uma coisa nova, mas o doping, né, a gente assiste esses assuntos da Rússia, e há quanto tempo que se fala no doping, né, no mundo russo, até que tiveram penalizações e tal, e é preciso agir com muita firmeza mesmo, porque o exemplo precisa ser dado, né? Só aí, meus amigos. É isso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com perguntas de atletas e dirigentes sobre os dois temas, manipulação de resultados e doping também. É rapidinho, 1 minutinho e meio, a gente já volta. Se toda história tem um começo, a nossa tem um sonho e um propósito: compartilhar a beleza do cuidado, do bem-estar e da liberdade com todos. Foi assim, com um coração azul e intenso, que seguimos com garra e coragem. Abraçamos causas, crescemos, evoluímos para fazer o bem e atrair o melhor, abrindo nossos horizontes e capital na bolsa. Somos a maior empresa de depilação a laser do mundo. Com mais de 5.000 colaboradores e uma universidade que muda vidas, superamos 36 milhões de procedimentos no Brasil e na América Latina. Olhando para trás, caminhamos bastante, mas nunca estivemos sozinhos. Alguém muito especial sempre esteve ao nosso lado. Você é a razão de olharmos para frente. Espaço Laser. Da esquiva ao toque, estamos de volta em nome da Espaço Laser, disparado a melhor depilação a laser do Brasil, da Olic e da Atena Capital. Estamos de volta com Fernando Solera, com Paulo Schmidt e Ricardo Machado, para falarmos mais um pouquinho sobre doping e manipulação de resultados e ações, né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas eu tenho a primeira pergunta de atleta para o doutor Fernando Solera.
Muitos outros esportes fazem testes surpresas fora das competições. Isso pode acontecer na esgrima? Perfeitamente. Isto vai acontecer na esgrima, isto já acontece na esgrima, talvez você não tenha conhecimento, mas isso já acontece, isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. Os exames em competição são feitos durante o período da competição e os exames fora de competição são feitos, por exemplo, na sua casa, no seu clube, no local que você treina ou, eventualmente, num determinado local, mas seguramente acontece. Por isso é que existe uma coisa chamada whereabout, né? Que você tem que informar onde o atleta internacional, logicamente. Ele tem Não que... só o atleta internacional, viu, Nelson? Os atletas que a ABCD seleciona como top 10, por exemplo, são os mais aqueles atletas-alvo, que a gente diz, né? Esses atletas, sim, todos eles têm que preencher esse whereabout e eles têm que se compromissar 1 hora por dia para estar num determinado local para a visita dos emissários da ABCD. Desculpa, Nelson, te cortei. Não, tudo bem. Inclusive, já tive um caso de um atleta que, em determinado momento, foi almoçar no horário que ele tinha dito que estaria no treino, e aí puxou um baseado no almoço, e chegaram de surpresa, lógico, né? Não avisam. Estão chegando lá para fazer o teste. E aí, como é que faz? E aí ele saiu correndo e, logicamente, foi suspenso por não estar no local. Isso é importante também, né? O atleta tem que estar no local, senão ele é suspenso da mesma forma. Na verdade, quando se trata de um whereabout, o atleta pode, mediante uma justificativa, não é simplesmente não vou aparecer e eu posso falhar em um teste. Porque o atleta pode falhar em até 3 testes, né? 3 tentativas onde ele disse que estaria e não está, ele tem como justificar, ele precisa justificar. Mas a partir da terceira falha de localização, que a gente diz, o termo técnico é falha de localização, ele já responde por uma possível violação à regra antidoping. Tá certo. Pergunta de um dirigente para o senhor, Dr. Paulo Schmidt. Eu queria saber o seguinte, como é que a gente consegue fazer para evitar uma manipulação de resultados afete a sequência da prova depois das poles? A manipulação, é importante dizer que ela não tem a ver só com os resultados finais, né? Ela pode ser uma sequência de ações relacionadas a uma determinada modalidade esportiva. Num caso de sequências de lutas, de provas, de eventos esportivos, a gente tem uma necessidade mínima de prazo para análise de casos. O que a gente está vendo no futebol espelha uma inquietação que nós temos na área de prevenção e de combate, que os eventos às vezes terminam e os casos são identificados depois, meses depois. O tema manipulação, o crime, a infração de manipulação, ela tem uma prescrição longa, em alguns casos 10 anos, em outros não tem nem previsão de prescrição, dependendo do código utilizado, para você ter noção de que isso é realmente uma chaga no esporte, que não se imagina a possibilidade de passar por cima, mesmo que tenha ocorrido há muito tempo atrás. Nossa codificação brasileira fala em 20 anos. Então, o grande problema é tentar levar os casos à responsabilização e punição a tempo e hora. Isso é muito difícil, porque a gente depende de análise de provas, e principalmente relatórios de integridade. Hoje, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo do futebol, que é a modalidade que a gente tem mais contato e com mais frequência recorrente número de casos. Hoje, um relatório leva quase uma semana para ser produzido e entregue. Eu presido o Comitê de Integridade da Federação Paulista de Futebol, então eu posso dizer como as coisas funcionam por lá. Em quase uma semana, a gente recebe o relatório. Dependendo da gravidade do caso, a gente tem níveis de alerta, de suspeita e de evidência, que podem ser mais graves, menos graves. Dependendo do caso, já se encaminha para
o Tribunal de Justiça Desportiva, para o Ministério Público, para as autoridades policiais judiciárias. Independentemente disso, vou dar um exemplo clássico aqui, que as pessoas sabem já, porque já foi divulgado, que é o caso de um clube chamado Fernandópolis, em São Paulo, que já foi punido preventivamente. Então, existe a condição de suspensão provisional, preventiva, assim como tem na dopagem, de impedir que clubes e atletas continuem competindo mesmo antes de serem julgados. Dependendo da gravidade do caso, dependendo das provas, você consegue impedir que clubes, atletas, agremiações, equipes não continuem competindo porque foram identificados em casos de manipulações, ainda que não julgados definitivamente. Isso, imagino, que vá alterar uma sequência natural de classificação para rodadas seguintes de uma mesma competição. Mas não é fácil de que isso aconteça por conta, como eu disse, dessa demora, às vezes, na monitoramento, na produção dos relatórios, ou, quando não é caso de relatório, né, de integridade, de monitoramento das empresas que fazem isso, de outras provas para serem avaliadas. Tem alguma pergunta? Pode ficar contigo, Machado. Eu gostaria, falando sobre doping, doutor Solera, assunto muito recorrente no dia de hoje são os suplementos alimentares e também as chamadas drogas sociais. E a gente se assusta um pouco, porque esses suplementos eles são vendidos de uma forma indiscriminada, né? Até mesmo dentro de academias, em prateleira de supermercado, né? Isso com relação aos suplementos. E as drogas sociais, nem precisa se dizer, né, o quanto estão sujeitos aí os nossos jovens, né? Eu gostaria que fosse feito um comentário sobre os riscos, evidente, do consumo desses produtos. Perfeito. Olha só, eu sou médico há mais de 40 anos. Eu posso dizer com toda a propriedade que não há nenhum trabalho científico de qualidade, olha o termo, não há nenhum trabalho científico de qualidade que expresse que um atleta de alto rendimento ou um atleta que não seja de alto rendimento precise objetivamente de uma suplementação. Não há. Mas existe em torno dos suplementos uma questão. O atleta sempre imagina, se eu não tomar, alguém está tomando e ele vai se dar melhor na competição do que eu. Isso fica na cabeça do atleta. Bom, partindo dessa premissa, a gente tem que entender que o uso de suplementos, o uso de farmácias de manipulação, se configura um risco para o atleta. Não há nenhuma empresa certificadora no Brasil que ofereça para o atleta o seguinte: isso aqui eu garanto que não tem nada na sua composição. Não existe isso. O suplemento ele é visto como um alimento, ele não é encarado pela Anvisa como um fármaco. Portanto, o que eu quiser colocar ali, eu coloco, sem que eu precise avisar as pessoas que vão consumir. Então, muitas vezes, e na ordem de 30% dos atletas que utilizam suplementos comprados têm um potencial risco de contaminação. É só baixar o Google aí na sua casa, para você que está nos assistindo, e bate o seguinte texto: suplemento / contaminação. Você vai achar dezenas de artigos. Então, não é só o atleta que é flagrado no doping que alega no tribunal isso. Não, isso eles fazem. Mas não é só essa questão. A gente sabe que há um risco. E não adianta, muitas vezes eu recebo no meu celular atletas que postam uma foto. Doutor, esse suplemento aqui, dessa marca, eu posso usar? Não existe como eu dizer para você, esse suplemento é bom ou esse é ruim. Nenhum suplemento tem uma certificação. Existe nos Estados Unidos, em alguns países europeus, uma empresa que certifica alguma coisa. E eu viajo com bastante frequência a trabalho e eu já tive a oportunidade de checar por esse aplicativo diversos suplementos em lojas americanas. Nunca eu tive um lote
que bateu ali, olha, esse lote foi checado. Então, eu acho que isso tudo é uma grande mentira. Na verdade, eu e a Confederação Brasileira de Esgrima não indica, não sugere, não aconselha o uso de suplementos. Isso é uma decisão pessoal do atleta, mas a nossa posição é técnica, não é indicado pelo risco, potencial risco de uma contaminação. Já falando... Mas Mas é utópico, nossa recomendação, a gente sabe que vocês vão suplementar, então se vocês fizerem isso, que a gente quer que vocês não façam, peguem nota fiscal do lote, se assegurem da origem, né, lojas físicas, tudo que o doutor Solera vem recomendando, porque quando vai para o tribunal, e eu fui procurador-geral da Justiça Desportiva Antidopagem por 2 anos, o atleta sempre está muito sozinho, e as justificativas são as mais variadas possíveis, e normalmente recai sobre contaminação de suplemento, os mais variados produtos e substâncias que são julgados, né, casos que são julgados. E o auditor, o tribunal, só vai considerar aquilo que for muito bem comprovado de contaminação. Inclusive, o doutor Solera recomenda e sempre faz alerta que hoje não se faz nem análise de produtos abertos para tentar fazer prova em tribunal desportivo sobre contaminação. Então, se for usar suplemento, mesmo que não seja recomendável, a gente sabe que é uma prática e que é difícil você ir contra aquilo que é uma prática reiterada, você tem que tomar todos os cuidados possíveis, principalmente de origem e de documentação relacionada àquilo que está tomando. Doutor Paulo até pode me corrigir, mas um dos poucos casos em que é tolerado, se for documentado anteriormente, e aí eu vou fazer a pergunta para o doutor Solera, porque existem muitos casos, o atleta é suscetível a isso, é a depressão, é o medicamento para depressão, um medicamento controlado, né? Como é que é o procedimento, por exemplo, para quem passa por isso e necessita de determinado medicamento e que é fundamental para ele nesse sentido, doutor Solera? Perfeito, olha só. Não só depressão, existe uma série de tratamentos médicos e as pessoas têm que entender que o controle antidoping não veio para atrapalhar a vida de ninguém. O controle antidoping veio por aquela tríade, igualdade, saúde e ética. Então, se um atleta barra paciente, que agora já é um atleta barra paciente, precisa usar uma medicação e só existe este fármaco disponível para tratar aquela enfermidade, ele vai solicitar uma AUT, autorização de utilização terapêutica. Também, daqui a pouco, vai aparecer na tela aí todo o passo a passo de como você pede uma AUT para BCD. Agora, entendam uma coisa, solicitar uma AUT é um procedimento feito entre o paciente e o médico. Então, é um formulário preenchido que tem 8 páginas, onde 3 delas o médico preenche e o resto é o atleta que preenche. E deve ter ali, Nelson, informações pertinentes ao problema do paciente barra atleta, a exames que corroborem com aquela patologia e mais, que não exista nenhuma outra opção de tratamento. Isso posto é enviado para a ABCD, a CAUT da ABCD, que é um grupo de médicos especialistas na área, para dizer, pode usar o medicamento por tanto tempo e na dosagem que está estipulada. Ou não pode usar o medicamento por causa disso, disso e disso. E aí teria-se que buscar uma outra opção de tratamento. Mas, fique bem claro, se você que está nos assistindo tiver verdadeiramente uma patologia, uma doença estabelecida, e essa doença precisar ser tratada, você pode solicitar uma AUT, autorização de uso terapêutico. Quer complementar, doutor Paulo? Não, acho que é isso mesmo. Não, uma coisa assim, nem o medicamento é proibido e nem o suplemento é proibido. Existem regras. Suplementação te traz mais fragilidade
porque é o maior risco de contaminação. Medicação, só absolutamente necessário, um controle médico e sob autorização das autoridades governamentais e autoridades antidoping. É isso. É isso. Doutor Solera, eu só queria que o senhor complementasse aquela resposta falando de um assunto muito importante, que são as drogas sociais. Ah, sim, presidente, as drogas sociais. Existe uma lista que a UADA criou, que é a lista de substâncias de abuso, que são essas drogas sociais, né? Êxtase, o MDMA, a cocaína, a maconha e a heroína. Agora, quando a gente fala de maconha, hoje está muito em moda a medicina prescrever medicamentos à base de canabidiol, que é o CBD, que não tem nada a ver. O atleta pode tomar 1 litro de CBD que não vai ter problema com o exame antidoping. Provavelmente com a saúde, mas com o exame antidoping, com 1 litro de CBD, não vai ter problema nenhum. Mas o que importa para nós é o THC, que é aquela molécula que é entorpecente. Essa, sim, ela sofre uma regulamentação. Há de se entender que tem mais um conceito a ser absorvido, que é o em competição e o fora de competição. Por quê? Porque se alguém usar THC, vamos transformar isso num termo mais popular, se alguém usar maconha, ele pode, se ele achar interessante, ele pode usar fora de competição, mas em competição ele vai ser submetido às regras da antidopagem. Perfeito. Solera, explica o que é em competição e fora de competição, que tem os prazos aí legais. Né? Ah, sim. Esse é um termo bastante interessante. Quando a gente fala em competição ou fora de competição, para o futebol, por exemplo, cria uma dúvida enorme, porque um campeonato brasileiro começa em abril e termina em dezembro. Então, estou em competição de abril a dezembro? Não. Competição significa evento esportivo, partida, luta, uma competição de esgrima, é um evento esportivo. Então, em competição significa às 23 horas, 59 minutos do dia que antecede a primeira luta de esgrima, por exemplo. Aí nós entramos em competição. Então, naquele período, e até terminar o último controle de doping daquela luta, é considerado em competição. Então, se um atleta nosso tem uma luta no sábado e, consequentemente, a final no domingo, ele está em competição das 23 horas e 59 minutos da sexta para o sábado. Entrou em competição. Ali eu não posso usar nada. E eu vou terminar o termo em competição no domingo, quando eu fizer a última luta e tiver o último controle antidoping. Mais ou menos, sei lá, 5 da tarde, digamos, né? Então, em competição é temporal, é tempo. A gente tem que entender quando é o evento esportivo e a gente faz as contas para classificar em competição ou fora de competição. Agora, há de se ter um cuidado, porque algumas substâncias, elas perduram no nosso organismo muito mais do que uma tomada simples. Eu posso tomar um medicamento na sexta-feira, 10 horas da noite, eu não estou em competição, eu vou entrar em competição daqui 2 horas praticamente. E eu ter essa substância no meu organismo no sábado ainda. Então, precisa, sim, ter uma orientação técnica com o médico e com o médico especialista na área de antidopagem, para que essas contas não tragam nenhum tipo de dor de cabeça para o nosso atleta. Existem 2 coisas importantes aí do ponto de vista jurídico, para as pessoas entenderem. Tem a questão temporal, que ela pode ser também identificada pelo laboratório, no laudo que vai ser emitido, e tem principalmente o atleta que provar, se eventualmente ele for controlado positivo, quando que ele ingeriu a substância. Então, isso é importante que o atleta, quando ele for fazer o controle, ele coloque no formulário de controle tudo que ele ingeriu, quando que ele ingeriu, de que forma que ele ingeriu. Isso vai ser muito importante depois numa análise e um eventual julgamento. Para a gente fechar... Não, só queria terminar dizendo o seguinte, o vocabulário nosso para o atleta e para o médico do atleta primeira coisa, crie evidências de que o uso foi fora de competição. E segundo, tenha um prontuário médico muito bem estabelecido. Esses 2 documentos têm um valor enorme. A evidência de que foi feito fora de competição
e o prontuário médico que define o horário exato que foi feito o medicamento. Perdão por te cortar, doutor. Só para a gente encerrar também do lado da manipulação, doutor Paulo Schmidt, existem muitos casos que foram revelados agora, nesse ano de 2023, e muitos atletas, alguns podem até pensar, bom, fui punido com alguns jogos de suspensão e depois volto à minha vida, mas acho que a desmoralização do atleta é uma derrota pessoal para ele. Você, por exemplo, ter que se transferir para o outro lado do mundo para jogar e estar sempre sob suspeição. Mas quais são os riscos, além desse, que o atleta passa? Não, os riscos são enormes. Não há, assim, a gente está vendo algumas punições serem aí aplicadas pelos tribunais esportivos e provavelmente teremos várias punições aplicadas pelos tribunais comuns, pela justiça comum, pela justiça criminal, mas nenhuma punição é leve. Você vai verificar que aqueles que se envolvem em manipulações no mundo do futebol, por exemplo, tem uma recomendação, uma previsão no Código Disciplinar da FIFA de mínimo de 5 anos de suspensão. Aqui nós temos outras previsões, mas elas são também de 1 ano, 2 anos, 20 partidas, 14 partidas, já se falou, agora já se fala em 1 a 2 anos, dependendo dos casos, então não são penas leves. E depois é o seguinte, as penas têm alcance mundial. Manipulação e dopagem são temas que têm alcance mundial. É uma obrigação das organizações esportivas informarem as organizações internacionais. Então, um atleta punido aqui vai ter que a CBF, no caso do futebol, a Federação Paulista, a CBF, quem for, vai ter que informar a FIFA através de seus sistemas hierárquicos de informação, e isso, dentro da estrutura internacional, as penas elas devem ter alcance mundial, ou seja, vai cumprir em qualquer lugar do mundo. Então, não adianta achar que escapa se transferindo, ou tendo que sendo afastado simplesmente, e em algum momento esses atletas responderão pelos seus atos, serão julgados. Perfeito. Presidente Machado, foi bom, né? Foi maravilhoso, uma verdadeira aula, né? Olha, eu estou aqui emocionado com tanta cultura, que maravilha, meus queridos doutores, nós só temos a agradecer essas pílulas de conhecimento, porque em tão pouco tempo, né, não dá para explorar tudo. Muito obrigado, meus queridos doutores, e muito obrigado por integrarem a CBE com essa qualidade toda. Valeu. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Nelson. Obrigado, doutor Solera, pela parceria de sempre. A esgrima está em patamar de compromisso com integridade. Acho que isso é uma prioridade da gestão do presidente Ricardo. Acho que a gente vai evoluir muito nessa temática ainda. Muito obrigado também. Agradeço, presidente. Agradeço, Nelson. Paulo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos sempre à disposição. Pode disponibilizar meu telefone para a gente atender aos nossos atletas, que eles sintam-se protegidos pela Confederação Brasileira de Esgrima. Perfeito. Doutor Solera, muito obrigado pela presença. Doutor Paulo Schmidt, também muito obrigado. Presidente Machado, mais uma vez. A gente volta com Da Esquiva ao Toque no mês que vem, com outro tema de grande importância para você da esgrima e, em muitos casos, também para vocês curtirem. Tá legal? Grande abraço. Até a próxima.